Conheça os nossos patrocinadores. Du Pinturas, pintura predial, residencial, muros e fachadas. Toque de Magia, presentes personalizados para qualquer ocasião. Daniele Mariani, neuropsicopedagoga clínica. Venha e faça sua avaliação. AD Cosméticos, você mais bela. JP Diesel, especializado em Volvo e eletromecânica. RE Mídia, estúdio de gravação, ambiente climatizado, tudo que você precisa para melhor te atender. Doce Amor, Pão de Mel, produtos caseiros. Pães de mel, tortas, balas de vidro, docinhos de festa, vem e faça sua encomenda. Terços da Helena, terços de noiva, relicários, terços personalizados, faça sua encomenda. Pedaço de Pano Criações, uniformes empresariais, esportivos, personalizados, camisetas, abadás, ecobags, lenços personalizados e camisetas religiosas. Barbearia Oficina, corte em degradê, barba, relaxamento, progressiva, agende seu horário. Salve Maria! Sejam bem-vindos ao podcast Ligados por Cristo. Meu nome é Felipe. E o meu é Matheus. E nós fazemos parte do movimento de amizade cristã da paróquia São Judas Tadeu. Nossas reuniões acontecem todos os sábados, a partir das 17 horas. Venha participar conosco. O nosso convidado de hoje, ele é do terço da Divina Misericórdia, é cantado. É nosso convidado, né, o Edson Melo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, é um prazer estar aqui. Um convite muito especial e estou aqui tentando atender esse convite. Que ótimo. E gostaríamos de agradecer aqueles que nos ajudam, né, a fazer com que esse nosso projeto ele vá à frente. São os nossos patrocinadores. Toque de Amor, né, personalizados, eles fizeram essas lindas canecas que estão aqui com a gente. Textos da Helena. Du Pinturas, pintura predial, residencial, muros e fachadas. JP Diesel, especializado em eletromecânica e Volvo. Doce Amor, produtos caseiros, pães de mel, torta, balas de vidro, docinhos de festa, façam as suas encomendas. AD Cosméticos, você mais bela. Pedaço de Pano Criações, uniformes empresariais, esportivos, personalizados, camisetas. Daniele Mariani, neuropsicopedagoga. E Barbearia Oficina, serviços de corte, barba, relaxamento, progressiva. Você que anda na moda, vá. E Edson, é um prazer enorme estar aqui com você hoje, né? Deus, ele age diferente nas nossas vidas, ele sabe o que tem que fazer. Então, ficamos muito gratos com sua presença aqui. Então, para iniciar, a gente gostaria de começar a perguntar como que é o Edson na infância, né? Assim, qual que foi sua relação desde a infância com a igreja? Sim. Quero devolver de novo, né? É um prazer estar aqui. E é como você falou, Deus age, né? Ele age, ele nos leva em caminhos e hoje ele nos trouxe para cá. Então, assim, é graça dele, é bênção dele. E respondendo a pergunta do irmão, eu sou o Edson de Melo, sou daqui mesmo de Montes Claros, né? Nascido e criado aqui. Meus pais são aqui de cidades, né? Circunvizinhas aqui. E meus pais, desde quando eles casaram, eles começaram uma caminhada na igreja. E a partir dessa caminhada na igreja, eles foram levando. Eu sou o último de 4 filhos, 2 vivos até hoje, uma irmã não viva. E nós, desde pequenos, sempre fomos habituados a estar dentro do templo, dentro da casa de Deus. Meus pais, eles sempre participaram na paróquia Santos Reis. A comunidade de origem minha é São Francisco de Assis, que fica lá no Morro do Frade, né? Famoso Morro do Frade. E ali eu tive as primeiras experiências, né, com a Igreja Católica. E foi ali também que eu comecei a desenvolver dons. Então, desde pequeno, eu via muito a dinâmica do que acontecia numa missa, nos encontros, e aquilo me encantava os olhos, né? E me chamava muito a atenção, sempre quando tinha alguém tocando, alguém cantando, e através de apaixonar, né, de visualizar isso na infância, meu pai foi vendo isso e foi me levando para o lado ali do tocar um violão, me ensinar os primeiros acordes. Então, foi o meu pai que me ensinou os primeiros acordes. E foi o meu pai que me colocou numa aula particular para aprender mais e tudo. E, após isso, ele mesmo me inseriu no meio ali, o que a gente chama coral da igreja, né? E ali eu comecei a tocar,
depois de um tempo cantar, depois de algum outro tempo tocar e cantar, e ali eu fui desenvolvendo a minha infância, a adolescência, até chegar na juventude. Ótimo. E você falou que seus pais levaram, né? A igreja doméstica, ela realmente funcionou para vocês. E qual foi seu marco na infância? Você falou assim, não, isso me marcou, isso me mostrou o que é ser católico, isso me motivou. Eu considero 2 marcos assim de criança para adolescência que me chamam muita atenção. O primeiro é ver ali, principalmente nas missas de solenidade, me marca muito, vem muito na minha mente a vigília pascal, Sim. que é esse momento tão supremo ali da igreja. E desde pequeno me encantava muito aquela celebração enchia os olhos e o coração, né? Me chamava muita atenção. Então, me chamou muita atenção desde pequeno isso. E na adolescência, me chamou muita atenção o movimento de grupo de jovens que se encontravam. E esses encontros culminaram para mim em um momento da minha adolescência em que dentro desse encontro de grupo de jovens eu pude ter a minha primeira experiência com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Então foi num encontro desse de vários grupos de jovens reunidos que eu tive essa primeira experiência ainda mais forte, mais profunda dentro da igreja. E você falou isso sobre os dons, né? O dom do tocar, que começou com seu pai, seus primeiros acordes. E qual que é essa experiência do tocar para Deus? O que te mais toca quando você está ali cantando para Deus? Então, assim, quando eu fiz a experiência lá no passado dos primeiros acordes, da aula particular, era muito por ver alguém e gostar, né? Ver Sim. que aquilo era bom. Só que aí, na prática, eu fui vivendo isso como missão. Eu descobri que isso era uma missão. Depois de um tempo de caminhada, depois de um amadurecimento também pessoal, eu fui descobrindo. Então, para mim, funcionou como depois desse descobrimento? A cada momento que eu tenho a oportunidade de sair de casa para tocar ou para cantar, não é mais só cantar ou tocar. É levar Deus de uma forma musical. Sim. E como isso, eu fui aprendendo e vendo isso na prática, de que a minha música e a minha oração, ela chegava no coração de alguém. Então, a responsabilidade era muito grande. Então, ao sair de casa hoje, é certo, a minha missão, que é devolver para Deus tudo aquilo que Ele me dá, ele é para atingir um coração de alguém. Então, eu não posso sair de casa nunca despreparado, porque ao cantar, ao tocar, ao orar, ao falar, é missão, é chegar ao coração de alguém. Sim. Agora, como foi essa sua entrada no Terço dos Homens, assim? Foi o terço que te chamou? Assim, Terço da Misericórdia, né? Terço da Misericórdia, desculpa. Não, mas é bom porque hoje em Montes Claros Desculpa. o pessoal cria essa dúvida boa. Sim. É uma dúvida boa porque são 2 hoje grandes movimentos. Nós somos ligados, a gente não somos movimentos separados. Os meninos são de conhecimento e de intimidade nosso também. E a gente tenta andar em missão. Mais do que nunca tenta andar em missão. E o Terço da Misericórdia ele começa há quase 13 anos atrás, aqui em Montes Claros. Ele foi uma inspiração muito linda que Deus deu para o fundador, na época, o fundador Alisson Noel. E foi uma inspiração muito linda de Deus. Ali, naquela inspiração, desde o início, já teve uma organização do tipo assim, ó, Deus quer que a gente cante um terço da misericórdia, não é rezado, ele é cantado, mas Deus quer que em cada momento desse se conduza a algo. E esse algo já veio como inspiração definitiva desde o início. Um momento inicial, um momento da primeira dezena, antes dessa primeira dezena, se canta o Espírito Santo. Antes da segunda dezena, se canta junto à Nossa Senhora. Antes da terceira dezena, se canta o perdão. Antes da quarta dezena, se canta cura. E antes da quinta dezena, um louvor e um agradecimento a Deus. Então, isso desde o início já veio como inspiração. E aí, esse início lá desse falar de Deus ao coração do fundador, eu estava ali próximo também. Era uma pessoa de intimidade minha lá do passado. E então, a gente comungou desses mesmos pensamentos e ali a gente começou toda essa obra que existe há quase 13 anos. E, assim, a história de Santa Faustina é fascinante, né? Fascinante. O amor e a proximidade que ela tinha com Deus é algo fantástico. E de onde que veio, assim, esse carisma para fazer o terço cantado? Cantado. É tão interessante isso, meu irmão, porque Santa Faustina era uma mística, né? E ela falava com Jesus, ela ouvia Jesus, né? Ela teve a graça de conhecer
o inferno, o purgatório, porque era essa mística, né? E é tão interessante que quando fala de cantar um texto, já não é mais rezado, porque a inspiração, e aqui eu puxo aí até um pouquinho da inspiração do texto, Sim. porque lá no diário vai falar bem, né, que quando Jesus pede ela para divulgar uma reza do texto, era uma reza ainda, né? Sim. Nós não estamos nem falando dele cantado. Fala assim, né? Quando recitarem esse texto junto a um agonizante, Jesus falando a ela, aplaca-se a ira de Deus, a misericórdia insondável envolve a alma. Então, isso são promessas, né? Pela recitação desse texto, agrada-me dar tudo o que me pedem, se estiver de acordo com a minha vontade. Pela recitação desse texto, as almas se aproximam de mim na humanidade. As almas que rezarem este texto serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e de modo particular na hora da sua morte. Então, isso tudo é promessa de um texto rezado. Exato. E a gente, na igreja, a gente aprende que quem canta reza duas vezes, né? Duas vezes. Então, a missão de cantar o texto para nós ela é muito linda, porque, primeiro, é uma melodia muito simples, mas é uma melodia que nos envolve. O quanto que aquilo dá paz, o quanto que na própria melodia do texto você já vai sentindo ali o Espírito Santo agir. Então, é uma alegria muito grande para nós a gente ver que o texto está chegando aqui há 13 anos e ver que deu certo até aqui e que as pessoas se envolvem até hoje. A gente tem toda terça-feira na Matriz um arsenal de pessoas muito grande. A gente tem igreja cheia toda terça, e não por vaidade, mas por saber que está sendo efetiva a obra. Deu certo. É uma obra de Jesus. Sim. É uma obra que Jesus deu uma inspiração e ele está mantendo essa obra independente das pessoas, que hoje são outras, foram mudando, mas a obra continua e a gente continua cantando a misericórdia. E esse poder de Deus é tão gratificante que pessoas entram, vivem seu ciclo, vivem aquele carisma, entram novas pessoas E não acaba. e não acaba. E isso é graça de Deus. Porque se não fosse um grupo que Jesus levasse à frente, a gente talvez teria ficado na primeira formação. Sim. Mas passou a primeira, veio a segunda, vão vindo várias gerações. Pessoas que até hoje continuam amigas do texto, pessoas que precisaram mudar de cidade. Nós temos exemplos, igual a com a fundadora nossa, que hoje ela mora lá na região de Contagem, BH. Hoje ela é médica, teve que ir para outra região, mas nunca perdeu o carisma de misericórdia. Então, assim, e Deus foi dando novas pessoas, Deus foi trazendo, assim como traz até hoje. Esse ano 2024, em particular, é um ano que muitas pessoas vêm para servir com a gente, como servos, como voluntários. Então, a obra, ela continua. Isso é graça de Deus. Sim, e quando a gente vê, né, vê que uma face de Deus é justiça, mas a outra é a misericórdia. Né? E a misericórdia pela graça. Somos agraciados de ter a misericórdia. Que é esse momento que a gente nos aproxima do amor de Deus. Né? A gente se sente mais no colo do Pai. Mas não deixa de esquecer da face da justiça. Né? Fazer aquilo que é justo, fazer o que é correto. E é por isso que a gente está lá, buscando. Porque a gente entende a nossa pequenez, entende a nossa miséria e vê a necessidade realmente de estar ali. A mesma necessidade de pão e água é a necessidade do Espírito Santo. É isso. E quando você fala de misericórdia e justiça, é tão real. Porque hoje o texto da misericórdia, ele existe aqui na cidade e uma missão muito clara. Hoje eu estou como coordenador do texto. Uma missão que eu tento levar muito aos lugares que a gente vai fazer evangelização. Nós temos uma missão. Sim. Qual é a missão do texto da misericórdia? É divulgar o culto à divina misericórdia. E cantar o texto enquanto ainda há tempo, porque nós ainda estamos num tempo de misericórdia. Está aqui hoje vendo o MAC, né, em atividade, está aqui hoje vendo tantos grupos aqui em Montes Claros, está vendo a Igreja Católica funcionando, e lá a gente podia elencar aqui vários nomes, por exemplo, o Frei Gilson ali arrastando a multidão. Isso tudo é um sinal de misericórdia de Deus. Porque ainda é tempo de misericórdia. Porque a hora que for o tempo do julgamento, o tempo da justiça, já não vai haver tempo mais. Então, qual é a missão nossa? Proclamar que ainda é tempo de misericórdia e fazer com que chegue às pessoas, que as pessoas se convertam, que essas pessoas voltem-se para Jesus. Porque é muito certo essa questão da misericórdia e justiça. Deus não separa misericórdia e justiça. É como se ele fosse 50% misericórdia, 50% justiça. Só que isso não se separa.
Ele é um só, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tem a misericórdia, o amor, a gente fala muito do mar de misericórdia. O que somos dentro de um mar de misericórdia, né? Nós somos muito pequenos. Então, Deus nos abraça com esse mar. Só que, ao mesmo tempo, ele é um sol da justiça, né? Então, se ali estamos dentro do mar, o sol não deixa de nos atingir em hora nenhuma. Então, ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa conversão. Por mais que ele é muito misericordioso, ele não vai ficar nos adulando. Ele quer que a gente realmente se volte para ele, né? Com potencial, com tudo, né? Integralmente. É aquele pai que fala o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. Exatamente. Né? Exatamente. E eu brinco muito que há um tempo atrás eu ouvi a seguinte pergunta: você sabe quando você está fazendo a vontade de Deus na sua vida? Aí eu parei para refletir e falei assim, não. Aí a pessoa me falou, quando você faz completamente o oposto da sua vontade como homem. É forte, né? É forte. E é difícil a gente se quebrar. Sim. Assim, e a caminhada com Deus, ela tem que chamar uma atenção em nós todos os dias. Ou a gente está aqui para melhorar todo dia, buscar ir melhorando, buscar a santidade todo dia, ou nem precisávamos estar aqui. Porque se for para viver conforme tudo o que nos rodeia ali, não, você tem que ser o que você quiser, você tem que fazer o que você quiser, nós não estaríamos na caminhada, porque a caminhada é cruz. A caminhada da igreja, ela não é mais que cruz. E esse ano é tão interessante que o Luau da Misericórdia, o tema é Somos a Igreja da Cruz, somos a Igreja da Luz. É para lembrar 2 momentos, que nós vivemos de cruz. E isso não é para nos desesperar, isso é para nos animar, porque nós estamos no caminho da salvação. Mas, ao mesmo tempo, a Igreja da Luz, que traz os reflexos, que traz a Eucaristia, que traz Nossa Senhora, que traz os grupos para que a gente vá e abrace isso, né? E viva uma vida que, mesmo que todos os dias seja luta, e a nossa vida é luta todo dia, a gente não perca a esperança e não perca a força para lutar, né? Assim, até a música diz, né? O cristão, ele só para de lutar quando chega aos céus. Exatamente. E não há céu, né? Não há ressurreição sem a crucifixão. É verdade. Então, quando Deus nos convidou à missão, ele não falou, vem, vai ser bom, tranquilo, facinho, não. Vem, pega a tua cruz e me siga. Pega aquilo que te torna mais humano, aquilo que pesa, aquilo que é mais difícil. E é caminho de cruz mesmo, né? É caminho de cruz. Não é fácil. É luta sobre luta. Mas sem perder o foco de que a esperança está nele. Justamente. Quando tem uma frase que eu gosto muito, né? Quando ninguém te escuta, Deus ainda te escuta, né? Quando tudo está parecendo perdido, ele vem e promete que a cada manhã as misericórdias se renovam. Então a gente tem que acender o fogo dentro da gente de novo e prosseguir até chegar ao céu. Sim, e assim, nesses 13 anos, vocês perceberam que viveram muitas noites de deserto, né? Que é aquela noite escura, sombria, fria, e que ela vai ser sempre mais escura um pouquinho antes do amanhecer, um pouquinho antes da luz aparecer, né? E como que foram esses momentos de deserto, esses momentos de tribulação para vocês? Assim, sem dúvidas, os momentos sombrios, os momentos mais escuros, eles tendem a tirar a nossa paz e nos tirar do eixo, né? E é tão difícil porque nós estamos falando de um grupo que, primeiro, é populoso na sua assembleia e já passaram muitas pessoas que trabalharam aqui. Então, em cada momento desse que chega de dificuldade, em quem que a gente tem que se apegar? É nela. É Nossa Senhora, a Mãe de Misericórdia. É se apegar na Eucaristia para que a gente consiga passar e permanecer. Permanecer é muito difícil. E nós estamos numa sociedade hoje que ela é assim, se está um pouco difícil para mim, eu não quero mais, né? Porque isso aqui já não deve ser de Deus mais, porque está muito difícil. E é muito certo que a maior vontade de um cristão que está passando por tribulação, inclusive dentro da igreja, é de sair correndo mesmo, é de deixar tudo para trás. Nossa. Porque ali fora vai ter muita opção melhor, Tem muita mais facilidade, confortável. Né? Tem hora que até a própria família da gente fala, mas para que vocês estão sofrendo tanto? Precisa disso tudo? E aqui a pergunta é muito clara, a resposta é muito clara. Deus nos chamou. Deus nos chamou. E se eu entendo que Ele me chamou, eu não estou mais por ninguém, eu estou por Ele. É por Ele. E a missão vale a pena por isso, porque quando é por Ele, eu entendo que amanhã a noite escura vai passar. Sim. E eu vou ter a oportunidade novamente de levar a palavra, de viver com prazer essa palavra.
É claro que vai ter outros momentos de dificuldade, é igual você sinalizou aí. Vamos passar, passa um momento, entra outro, passa um momento. Então, eu preciso segurar em Jesus, segurar na mão dele, para que esse momento sombrio passe e eu aprenda com ele. Porque a tribulação, ela vem somente por um motivo, para a gente glorificar a Deus nela. E aí Deus faz daquela tribulação um momento em que você amadurece, passa e vive outro momento. E assim, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida de missão, eu vejo cada vez mais isso acontecer. Mas não é fácil ser exprimido, né? É como o ouro lá, né? É forjado. Não é fácil, não é fácil. Então, assim, quando a gente fala lá da palavra de Efésios, da armadura de cristão, da gente se preparar, a gente tem cada vez mais se revestir. Só que a gente é frágil, na verdade. E aí, todos esses momentos que foram acontecendo de escuridão e tudo, sempre ficam pessoas para trás. Talvez por decisão própria, falar, não, já encerrou meu ciclo, acabou, tá ótimo, vou para outra missão. E como é bom ver irmãos que saíram dali e hoje estão na missão, porque dói quando é alguém que sai e se perde. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, não só para nós, é ruim para o céu. Então, assim, quando se encerra um ciclo, tudo bem, ou talvez não foi tudo bem, mas eu faço dar certo a partir dali, ótimo. Mas o duro é quando a gente perde pessoas que eram evangelizadores e passam a não ser mais. Aí é triste. Mas esses momentos difíceis, eles nunca vão acabar, infelizmente. A gente que tem que ir em Deus, ter discernimento e fazer as melhores decisões junto de Deus. Que seja Deus o centro, que seja Deus, que seja pela vontade dele. Tudo que a gente vai fazer, né? Sim. A gente gostaria de saber agora, Edson, se teve algum momento assim que você parou para refletir, decidiu seguir esse caminho de Deus, sabe? Assim, você falou na infância, você sempre foi seguido assim com seus pais católicos, assim, mas teve algum momento assim bem marcante que você parou assim, refletiu? Teve, sim. Teve, inclusive foi dentro do texto da misericórdia. Quando eu cheguei no texto, eu já era uma pessoa, eu vinha da Paróquia Santos Reis, e assim, a Paróquia Santos Reis, dentro de Montes Claros, assim como algumas aqui, é muito ativa. Acontece muita coisa ali, né? É um ano inteiro ali de muita evangelização, de muito encontro, de muita coisa importante acontecendo. E então eu chego na matriz já vivendo essa experiência toda. Eu já era de muita caminhada. Só que o que chama atenção para mim mais dentro do texto? Após passar um tempo ali, cantando, tocando, evangelizando, me sentindo muito bem, né? É muito agradável. Você falar para muita gente é muito bom, né? Mas chegou um ponto que aí Deus me cobrou mais a missão. E Deus fala ao nosso coração. E quando Ele fala, a gente entende que a gente tem que entregar algo a mais. Então, ali por volta de 2 anos de existência do texto, Deus me chamou mais forte. E esse chamar mais forte foi me mostrando que eu tinha que entregar mais na minha vida espiritual. Eu era noivo, então eu estava prestes a casar. Eu tinha que até pensar mais como é que ia ser eu como missionário, como família. E aí, a partir desse sim mais profundo a Deus, de evangelizar ainda mais forte, de me comprometer mais com aquela obra que Deus, naquele momento, fazia o meu exercício, né, de vida, de missão, a partir desse momento de me comprometer mais, eu fui vendo muitos benefícios, porque aí logo eu casei, veio a minha esposa era Três Maria, ela veio para cá, logo vieram os filhos, então eu tenho a graça de hoje ter começado solteiro no texto e ter uma família toda inserida ali. Isso para mim é um valor muito grande. E eu sei que foi por causa de uma resposta minha lá no passado, de falar assim, eu quero mais, eu vou me dispor mais. Eu vou, talvez, nesse momento, deixar um pouco aquele outro compromisso que eu tinha, porque agora eu quero ser mais texto da misericórdia. E Deus, Ele é fiel, né? E quanto mais eu me entreguei ali, mais eu vejo benefícios. Isso de todas as áreas da minha vida. Quanto mais eu me entrego ali, eu vejo muito benefício na minha vida. Não que eu estou ali para barganha, né? Eu vou me entregar mais e pensar que Deus... Não. É porque Deus, naturalmente, Ele sabe cuidar muito bem da gente. Mas minha esposa brinca até hoje, assim, desde quando a gente casou aqui. Deus sabe, em cada tempo, suprir a nossa necessidade naquilo que é necessário. Nada mais, nada menos. No que é necessário para nós, Ele que dá através dessa vida de missão que a gente vai vivendo. Sim. E assim, para você, quando que veio esse discernimento sobre a vocação? Tanto da vida em missão, quanto da vocação ao matrimônio? Um momento muito importante em minha vida. Isso foi alguns anos antes de começar o Texto da Misericórdia. Nessa paróquia que eu estava, chegou uma comunidade chamada Cairós. É uma comunidade que tem sede lá em Três Marias. E essa comunidade,
ela veio para Montes Claros e eu comecei a acompanhar ela de perto, até pelo dom da música, acompanhei por um tempo aquela comunidade. Ali eu fiz um caminho vocacional. E o caminho vocacional é tão interessante que ele nos prova novamente. Eu vinha de uma vida bem ativa na igreja, só que eu não era provado ainda da minha vocação. O que eu vou ser? Eu vou ser padre? E a gente, como homem, a gente vai crescendo na igreja. A primeira coisa que os pais ficam assim, será que esse não vai ser padre? E eu olho para os meus hoje e fico pensando, eu tenho 4 filhos, estou indo para 4 filhos agora, eu fico pensando, tem que sair pelo menos um padre daqui. Mas assim, a gente vem nessas experiências da igreja. E aí eu fui chamado para fazer um acompanhamento vocacional. Isso foi durante 2 anos ali, até que foi afunilando. Que o caminho vocacional na comunidade, assim como no seminário, ele vai afunilando para uma decisão sua, né? Uhum. E chega um momento que é você e Deus. Você tem que responder. E eu respondi da seguinte forma. Eu deixei tudo aqui em Montes Claros e fui viver uma experiência de 3 meses na cidade de Três Marias. E lá foi uma experiência muito boa, porque foi um aprofundamento. Foi viver 24 horas em prol de Deus. Totalmente. Até o trabalho que eu exercia ali naquela casa era tudo para obra de Deus. Então, naquele momento ali, daqueles 3 meses, eu fui discernindo. Eu deixei que, na época, eu tinha um relacionamento de namoro. Esse relacionamento de namoro foi terminado. Eu fui, deixei meu emprego e fui. Então, eu larguei tudo que eu tinha e fui viver aquela experiência vocacional. Após aquela experiência vocacional, as coisas foram andando para que eu pudesse ter mais clareza do que seria os próximos passos. E aí, nos próximos passos, Deus foi conduzindo tudo para que fosse um relacionamento que me apontasse um matrimônio. Porque até ali eu vivi muitos relacionamentos, sim, inclusive com muitas meninas dentro da igreja, o que é natural, o lugar que a gente convive, né? Sim. Mas até ali, eu não tinha tido um chamado de castidade num relacionamento de namoro tão forte. E eu consegui responder aquele chamado de castidade em cada ano, aos poucos, não fazendo, né, desembestado, vamos dizer assim, sim, mas aos poucos fui entendendo. E assim, eu fui chamado muito na minha sexualidade e afetividade, que até ali era muito estragada, até por esses relacionamentos antigos. E eu fui aprendendo a ser mais de Deus nesse chamado, nessa vocação ao matrimônio a partir disso. Porque eu falei assim, eu vou ter que cuidar agora, porque eu estou começando um namoro com uma pessoa. Eu comecei a namorar com minha esposa, ela com 21 anos, foi o primeiro beijo na boca dela. Então, eu tinha uma grande responsabilidade. Eu não podia perder alguém que era tão de Deus, né? E ela era realmente muito separada por Deus, muito pura. Então, eu tinha uma grande responsabilidade. Então, eu via naquele relacionamento já um chamado a uma vocação que eu falei, era muito lindo. Era tudo muito lindo o que Deus tinha preparado. E aí, eu lembro que teve 2 referências católicas que me ajudou muito na minha formação, ou na minha reforma ali, de sexualidade, espiritualidade e afetividade, que foram o professor Felipe Aquino e o Padre Léo. Sim. Eu comia os livros de sexualidade e afetividade deles para mim realmente aprender o que era, o que a igreja orientava. E a igreja orienta. O pessoal cobra muito de nós assim, mas o padre não fala na missa disso e daquilo. Mas tem muito material, é só ter interesse de buscar. Uhum. E é muito esclarecedor, muito claro. A igreja é muito clara no que pode, no que não pode, no que a doutrina ensina, no que ela proíbe. Então, assim, eu fui aprendendo nesses livros que eu podia ser muito melhor do que eu era. E aí eu passei 4 anos, que foi 2 anos de namoro, mais 2 anos de noivado, 4 anos me formando para receber o melhor de Deus para mim. E eu fui entendendo nesses 4 anos que a minha vocação era o matrimônio. E hoje, ao estar completando agora, dia 17 de novembro, dia 23 de novembro, 11 anos de casado, não tem como falar que era matrimônio mesmo. A cada ano é confirmado, a cada dia é confirmado, né? A vocação do matrimônio. E as outras coisas que vieram, os outros dons, ou que vieram, ou que foram multiplicados, os talentos, vieram muito dessa vocação bem respondida, sabe? Sim. Agora, quais foram os maiores desafios assim que o texto da Divina Misericórdia passou assim? Os grandes desafios um grupo que evangeliza lidar com o público é um dos primeiros desafios.
você pregar para um público, você segurar um público para formar, o que não é fácil. Isso é algo que a gente passa natural em todos esses anos, porque assim, em toda terça tem alguém novo ali. Nunca é o mesmo público. Nunca. Se toda semana a gente perguntar quem está vindo aqui pela primeira vez, vai ter muita gente levantando a mão. Então, é desafiador. Porque você tem que levar um conteúdo que as pessoas assimilam. Porque talvez a primeira vez a pessoa na igreja, não é só no texto. Talvez ali tem uma pessoa que é de outra religião ou nem é de religião nenhuma e está ali pela primeira vez. O primeiro desafio nosso é esse. Só que para isso, Deus também deu subsídio ao texto. Sim. O texto é tão interessante que essa moção, esse falar de Deus lá no fundador, lá atrás, já deu-se ali um norte para que fosse criado um estatuto. Foi criado um estatuto de como era para dirigir aquela obra. E é tão lindo que Deus dá subsídio para a gente evangelizar através desse estatuto. Então, tudo do texto é feito na palavra. Para isso, a gente se reúne em um dia que não é o dia da terça-feira. Para quê? Para rezar junto, para pedir a palavra. E tem a nossa intercessão hoje, ainda se reúne um dia a mais para rezar mais, para ter mais clareza de Deus e pedir palavras para a gente dirigir na terça-feira. Então, tudo começa na palavra. É o primeiro desafio, mas até para isso já tem uma resposta, né? É na palavra. O segundo desafio do texto, assim como todo grupo, é pessoas. Assim como empresa, assim como a igreja em si, em todos os seus movimentos e pastorais, está em unidade com pessoas, e assim foi o povo de Deus, desde lá do deserto, desde lá do passado. Assim, fazer com que todos permaneçam falando a mesma língua é um desafio gigante para todos os setores, e na igreja não é diferente. Então, um grande desafio do texto é ter essa unidade. Primeiro, interna. E comungou internamente, fazer comunhão com os outros grupos, com as outras pastorais, com a paróquia, com o sacerdote, com o bispo. Então, assim, é desafiador. Então, esse desafio humano, pessoal, aí, ele não é fácil. Mas também se resolve muito na palavra, na oração, na coerência, na verdade, no diálogo. E, assim, a gente aprende, né? Isso está muito atrelado à vocação do matrimônio. O diálogo, ele salva o relacionamento. Sim. Ele Verdade. salva. E esse bom diálogo com oração, com busca da palavra, com busca de discernimento em Deus, ele enfrenta, ele confronta esse desafio aí, e ele muitas vezes vence esse desafio. Muitas vezes também não. Mas muitas vezes ele vence esse desafio aí. Sim, a gente tem algumas perguntas do pessoal que está nos acompanhando, e nos mandaram aqui que a maior parte do público é um público jovem. E qual que é o desafio para manter esse público jovem dentro da igreja? É tão interessante que lá no passado, quando a gente criou o texto, o público era 90% jovem mesmo. Era muito jovem. Era bonito de ver, né? Aquela juventude muito bonita. Só que foi mudando. O texto foi mudando. E as pessoas começaram a vir de várias idades. Sim. De criança a idoso. Então, até hoje, quando a gente está preparando aqui, está passando o vídeo do Luau ali o tempo inteiro, hoje a gente tem um cuidado de atender um público em geral. Porque como é que era ter o Luau antigamente? Traga seu tapete, seu travesseiro e senta no chão e fica à vontade. Hoje, a gente já não consegue fazer isso tanto, porque tem idosos, tem famílias. Tem famílias completas indo num evento desse. E assim é no texto na terça-feira. Tem famílias completas que vão ali, de neto a avô. Então, isso foi mudando, mas sem perder o foco em juventude. A juventude ainda é um grande foco, porque aqui está uma força de trabalho de evangelização muito grande. E o jovem, quando ele apaixona com Jesus, ele se dispõe como ninguém. Sim. Eu, por exemplo, hoje eu sou casado, eu tenho família. Eu tento me dispor o máximo, mas eu tenho os meus compromissos de família. O jovem não. O jovem ele dá tudo. Eu lembro que lá na Paróquia Santos Reis, na minha juventude, era de segunda a segunda. Eu tinha algo para fazer todo dia. Porque a igreja tem trabalho para todo mundo e toda hora, né? Então, a gente não perde o foco da juventude, porque é muito precioso. E quando a gente traz hoje para o ano 2024, né, para esse século, para as doenças desse século, a gente encontra uma juventude muito machucada,
uma juventude que se mata muito, uma juventude que se perde muito. Então, o nosso foco nunca perdeu de ser juventude. É claro que Deus foi dando a graça de chegar outras pessoas para a gente atingir. Mas atingir a juventude ainda continua sendo um grande foco dessa misericórdia. Sim, outra pergunta aqui é de um paroquiano nosso, lá da paróquia São Judas Tadeu. Como foi participar da vigília no sábado? Ai, foi maravilhoso. Foi um convite de Henrique. Henrique hoje está à frente do Texto dos Homens, Henrique e os outros meninos lá. E os meninos estão na luta aí há 8 anos evangelizando. Então, a gente tem que falar e reconhecer primeiro que o Texto dos Homens hoje, ele evangeliza muito na nossa cidade. E aí, o porquê de estarmos juntos? Porque se nós estamos juntos, é um potencial de evangelização. A gente consegue atingir muito mais. E me chamaram, o Texto dos Homens convidou o Texto da Misericórdia para estar nessa vigília nessa noite, assim como convidou vários outros grupos. E eu ainda brincava com eles, isso aqui está pequeno, a gente tem que convidar muito mais grupos e pegar um lugar maior, porque o povo vai vir. Mas a madrugada ela é desafiadora, né? Sim. Então, chegar naquela igreja e ver muita gente ali foi animador para a gente. Porque nós, como grupo, a gente está até acostumado a rodar madrugada, fazer vigília. Sim. Mas o povo de Deus, um grande geral, não está. O povo está acostumado mais hoje com madrugada, porque Frei Gilson hoje pegou muita gente. Justamente. Na madrugada. É verdade, né? Mas o povo de Deus não está muito acostumado com essa questão de madrugada. Você tem certeza, madrugada? É. Então, assim, quando eu me peguei ali no meio daquela vigília, eu consegui ficar ali de meia-noite até por volta de 3 horas da madrugada. Tô com mulher grávida, tô com criança, então não deu para ficar o tempo todo. Mas até o tempo que eu fiquei ali, era muito prazeroso o que eu sentia. Era um prazer muito grande, porque eu via a evangelização na sua íntegra, na nossa região. Porque ali tinha gente até de outras cidades, ali Sim. tinha gente participando de vários lugares da cidade. Então, o povo estava ali desejoso para simplesmente adorar Jesus. Isso é lindo. Numa madrugada. Então, assim, isso não nasce do nada. Uma vigília daquela não acontece do nada. E, assim, voltando para quem tem hora que olha para um olhar crítico, mas esse pessoal é muito barulhento e tal. É porque é tão interessante o que acontece ali, que se as pessoas viessem para entender qual o barulho que está sendo feito ali, justamente. Elas se apaixonariam igual a gente se apaixona, porque é muito de Deus. Um movimento daquele, na madrugada, não nasce do nada. Deus quis, Deus fez. E eu tenho certeza, eu falava isso para os meninos, nós ainda vamos colher muito testemunho daquela noite. Muito, muito, muito. Sim, eu pude ficar lá de meia-noite até às 6. Eu assisti a missa posteriormente à vigília. E assim, eu também sou casado, tenho um pequenininho. E meu pequeno ele é autista e hoje o hiperfoco de Bento é a igreja. Então, ele me ensina muito a ser cristão, sabe? Deus fala através dele. Fala. Ele me trouxe de novo a missão, sabe? E o lugar que Bento fica mais quieto é dentro da igreja. Ele ficou quietinho durante a vigília Isso toda. Isso é lindo, né? Deu a hora dele dormir. Ele dormiu. Deu 3 horas da manhã. E olha que tá intenso lá. Ele acordou. Depois dormiu de novo, ficou quieto. Então, é o fato de deixar... Tem hora que a gente tem que deixar experimentar do amor de Deus. Sim. Né? Que ele chama, sabe que a gente precisa, mas quer que a gente dê aquele passo. A mão está estendida, a gente precisa dar esse passo. E para você hoje, qual que você acha que é a maior dificuldade que a maioria dos jovens tem em dar esse passo, de deixar ser guiados por esse amor? Tem muitos motivos, mas eu vou citar 2. O primeiro passo é ofertado à juventude hoje. E a tecnologia avançou, nós não estamos falando aqui de brincadeira mais. Está num nível muito alto a tecnologia. Isso tudo chama muita atenção do jovem. E evangelizar jovem nunca foi brincadeira e nós não estamos num tempo que não é brincadeira também. Então, eu dou muito valor hoje para quem evangeliza juventude. EAC, MAC. Essa juventude ali que está entre 15 e 25 anos não é fácil. Porque tem esse tanto de atrativo que vai roubar a atenção. E outra dificuldade da juventude de hoje, é o que nós falamos aqui, é o permanecer. Porque o mundo hoje nos ensina que eu posso tudo na hora que eu quiser, da forma que eu quiser. Isso faz com que qualquer coisa que aconteça dentro de um movimento, por exemplo, eu não quero mais. Sim. Então, fazer o jovem ficar
é muito difícil. É muito difícil e aí é só com a graça de Deus. Eu lembro que a Divina Misericórdia, no Texto da Misericórdia, esses movimentos que começaram lá atrás, na adoração universitária, quantos jovens que eu vi ali, desejoso, sedento, rasgar o coração diante de Jesus e que hoje estão numa vida totalmente perdida. Não conseguiu permanecer. E vai culpar quem? Vai culpar o irmão. Foi irmão da comunidade, foi irmão do texto. Mas, na verdade, é porque não descobriu o que era a essência. Sim. E não conseguiu permanecer. E não estou falando que a pessoa tem que ficar no grupo a vida toda, não. E ela pode ficar em vários lugares. Eu saí de paróquia, eu mudei de paróquia. Hoje eu sou da Matriz, eu sou lá do Residencial Sul, de outra paróquia, São João Paulo II. Eu sou de outras paróquias hoje. Então, eu entendi que não era simplesmente a paróquia, não era o padre, não era o irmão, era Jesus. Então, é difícil para a juventude assimilar isso, porque no mundo que você pode tudo, eu vou querer ficar para quê? É uma volatilidade muito grande da juventude hoje, né? Porque o acesso a inúmeras coisas ficou cada vez mais fácil. E outra coisa, nós estamos num tempo muito perigoso, porque hoje tudo que não é cristão, tudo que faz até mal, né, religiões ocultas, hoje está aí na nossa cara, bem apresentada, bem declarada, ninguém esconde mais o que é, e isso faz com que a juventude seja conquistada por isso também. Então, nós somos hoje, a nossa juventude é roubada também por muita gente que aí se declarou hoje, e não precisa nem falar aqui, nem citar aqui, mas se declarou hoje o que é do mal. Sim. E rouba a juventude mesmo, rouba uma galera aí, porque é um caminho, muitas vezes, de outros prazeres, e tem muita coisa que dá prazer mesmo, e nós estamos falando de cruz, então... É igual você falou mesmo, assim, hoje os jovens, eles vão muito pela facilidade, né, assim, tudo que não é muito fácil, o caminho que não é fácil, a gente acaba desistindo, e isso é um pouco triste. É assim, triste, eu tenho uma sobrinha, que ela está quase maior de idade, ela é muito da igreja, ela assemelha muito ao que eu fui, ao que minha irmã foi, meu irmão foi. Ela é levada para a igreja e ela hoje assumiu de frente muitas coisas. É desafiador para ela hoje permanecer. Então, a minha oração hoje é para que ela seja cada vez mais forte, porque ela está na flor da juventude. Sim. Aqui ainda vai ser oferecido muita coisa para ela. Inclusive aqui, na faculdade, nos meios que ela vai viver social, vai ser oferecido muita coisa. Então, assim, é preciso estar muito em Deus para permanecer. E esse jovem em Deus, nós temos que pegar ele, acompanhar ele e lutar junto com ele. Porque não é fácil. A gente já passou, eu passei por isso no passado. Não é fácil permanecer. Tem hora que é dar a mão ali mesmo e caminhar junto o tempo todo. Caminhar junto. Essa é um dos privilégios que a gente tem também, porque a nossa igreja é una. Então, a liturgia que a gente está vendo aqui... Lá no Vaticano é a mesma liturgia. Uhum. E foi escrito há muito, muito tempo, mas não há nada mais atual que a Bíblia. Não há nada. E essa unidade, ela é tão linda. Uma vez me questionaram assim, mas vocês falam que a igreja é una, mas cada igreja é de um santo. Eu falei, não, você está enganado. Todos os santos são dessa mesma igreja, né? Só que a gente lembra com carinho de cada um, e cada um tem uma história que vai nos ajudar a levar para salvação. E a igreja não para de ser una. E essa igreja una, ela tem um valor muito grande, porque a nossa doutrina ela é muito linda. Sim. E quando a gente, né, conhece essa doutrina, quanto mais a gente conhece, mais a gente apaixona. E muita gente até sai da igreja muitas vezes porque nem entendeu o que era doutrina. Uhum. Porque a doutrina, ela tem a sua radicalidade, sim, ela tem a sua particularidade, ela tem o seu ensino e ela tem o seu encanto. É muito lindo você estudar os primórdios da igreja, de como é a vida de um santo. É tudo muito lindo. Mas muita gente não consegue assimilar isso tudo, né? Mas essa unidade da igreja que você citou aí, e é por isso que essa unidade, em geral, até dos grupos hoje de evangelização, é importante porque a gente cada vez mais potencializa uma evangelização que ela não pode parar, que tem um povo dependente, um povo esperando por ela, né? Sim, tem alguém que está esperando a tua palavra para ser convertido às vezes. Porque quando está ali falando, não é o Edson falando, o Mateus, o Felipe falando. É o próprio Espírito fazendo com que sejamos apenas instrumentos, né? A gente entender isso para que a missão... Felipe, continue. Mateus, você me fez lembrar de duas coisas. Dessa fala aí, eu pulei lá dentro da vigília de novo,
porque lá eu tive a graça de Deus falar ao meu coração naquela noite a seguinte frase: você que está aqui e aqui hoje está nascendo novos evangelizadores, aqui Deus está te chamando talvez para pregar, para cantar, para alguma coisa, para fazer um trabalho na igreja, tem alguém esperando a sua voz. E Deus poderia querer que fosse a minha, né? Comumente, mas Ele quer que seja a sua voz, o seu canto. Então, isso é um chamado de Deus para muitos, muitos, muitos. Tem muita gente esperando ouvir exatamente a voz de uma pessoa que está ali, ó, sem gerado, gestado, para ser um bom evangelizador. É por isso que a gente não pode parar de evangelizar. Nunca. Alguém vai ouvir a palavra. Sim, quando a gente vê a história dos santos, cada um viveu sua particularidade, viveu o seu carisma, e cada um nos toca de maneira diferente, nos faz entender de maneira diferente, né? Quando a gente vê lá dos 12 apóstolos, aí eu vou para João, discípulo amado, né? Vivenciou esse amor, a entrega de Jesus na cruz ali, entregando um amor para a humanidade, para os homens, através de João. A gente vê essa entrega em relação a Pedro. Ó, tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Aí você vê a importância de Pedro ali como o primeiro papa, mesmo tendo negado a Cristo ali 3 vezes. Mas ele foi confirmado no amor 3 vezes também. E aí que a gente entende que, nossa, eu errei, mas o meu erro não precisa ser a palavra final. Exatamente. Eu posso mudar o caminho, eu posso ter essa conversão de rota, né? E esse é o caminho da misericórdia, né? É o caminho da misericórdia. Porque ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E assim, o que a gente tem que ter muito em mente é que o tempo vai passar. E a gente pode ter a graça de chegar numa velhice, Sim. numa idade mais avançada. E se a gente chegar lá pensando ainda em mudar o coração, em santidade, busca de santidade, conversão diária, conversão. Se a gente chegar lá de jeito, nós fizemos um bom caminho. Mas se a gente daqui, amanhã, a partir de amanhã, falar assim, não, já estou autossuficiente, já vivi tudo que eu precisava, não preciso me converter mais, nós estamos enganados. Sempre teremos a oportunidade de ser melhor, sempre, sempre, sempre. E a igreja nos ensina isso, e aonde que a gente mais testemunha, onde que não é igreja. Sim. Eu falo porque eu trabalho em uma fábrica e lá eu sou convidado a todo instante a evangelizar, a ser sinal de luz, a ser sinal de Deus. E é para isso mesmo que eu sou chamado. Então, se eu não entender que eu estou para melhorar a todo instante, para levar Deus a todo instante, minha caminhada não está valendo a pena. Então, a gente tem um quadro aqui que é o bate-bola. A gente fala uma palavra para você, aí a primeira palavra que vem na sua cabeça, assim, que tem aí relação com a palavra, aí você pode estar falando. A primeira é vocação. Matrimônio. Eucaristia. Essência. Tudo. Juventude. Ai, eu amo a juventude. Chamado. Chamado a evangelizar. Missão. Missão, não pode parar. Família. É uma graça, um presente de Deus para mim. Jovem. Jovem. Eu me sinto jovem. Maria. Maria é ela que me acompanha em todas as minhas lutas e minhas vitórias. Vida. Vida. É um dom precioso de Deus. E assim, Edson, a gente sabe que tem uns dons aí, né? E você não poderia sair daqui Sem tocar e cantar? Eu sem estou esperando tocar o e violão. cantar, né? Então a gente vai providenciar um violão aqui porque eu quero ouvir sua voz um pouquinho. A gente quer ouvir. Aí agora eu vou pedir para você para escolher. O que você quer que eu cante? Tem uma música que nos... Se eu der conta, né? que nos norteia um pouquinho lá como o nosso carisma, né? Que é o nosso carisma mariano, que é Profetiza. Muito bom. Eu vou cantar Profetiza e se você me der espaço, eu vou cantar um pedacinho de Nossa Senhora, que é autoral, que ela fala muito ao meu coração também. Claro. Profetiza de colo de Deus. Deixa eu colocar a letra para não errar, né? Nada. Tudo é misericórdia. Vai sair do que precisa sair. Precisa que seja todo ou você quer um pedaço? Pode ser só um pedaço.
se levante a geração que por Maria vencerá, chegar ao céu em oração, para com Cristo habitar. Pois no teu colo, Virgem Mãe, a coragem eu encontrei, para o mundo anunciar que és a porta estreita. Profetiza, Filho de Maria, que o interno inteiro vai se abalar. Profetiza, Filho de Maria, para que em Cristo novo se fará. Profetiza, Filho de Maria, que o inferno inteiro vai se abalar. Profetiza, Filho de Maria, que em Cristo tudo novo se fará. Profetiza, Filho de Maria. É a Arca da Aliança, né? É Nossa Senhora. E aí essa música aqui é pequenininha também. E essa música, ela veio em um momento de oração, e Nossa Senhora me deu a graça de ver a letra, fiz já a melodia, e essa música deve ter uns 15 anos, mais ou menos, ou mais. Ela é assim: Vinde Maria, vinde Maria, com a poderosa intercessão. Vinde Maria, vinde Maria, toma todo meu coração, porque eu desejo ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito, ser cheio como tu. Porque eu desejo ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito, ser cheio como tu. Essa é a música. E é maravilhoso a gente entender esse carisma mariano e trazer para nossa vida, né? Que quão cheia de graça ela foi para poder gerar o Cristo, e quão cheia de graça ela foi para suportar a cruz antes da ressurreição. E é realmente ser cheia de graça, ser cheia do Espírito. E que a gente, porque eu pedi a profetiza, Filho de Maria, porque somos todos filhos de Maria, somos chamados à mesma missão, e que se realmente entendermos, nada poderá nos abalar. Sim, e é como diz a própria palavra, né? A geração da Imaculada, né? É a geração dela, né? E essa geração dela, o demônio até tenta, né? Sim. Mas quando é com ela, ele não consegue. E Nossa Senhora, eu tenho um carinho muito, muito especial por ela, porque ela, além de me acompanhar em toda a minha vida, e eu sei que ela sempre esteve aqui, mas teve alguns momentos que foram mais fortes, né? Então, essa proximidade, esse Vinde Maria, para mim, ela é muito importante, porque assim, a frase assim, entregar tudo para Maria, ela já, na minha vida, funcionou muitas vezes, porque eu não tinha mais quem entregar. E eu sempre tive uma família muito presente, sempre tive pais muito perto de mim, mas tem momentos da vida da gente que mesmo o pai e a mãe estando do quarto ao lado, a gente está no nosso quarto, e assim foi em algum momento na minha vida de solteiro, Sim. eu me sentia totalmente abalado. E quem estava lá comigo? Nossa Senhora. Então eu tenho dois amores, que é Nossa Senhora das Graças, né? E outra imagem que me chama muita atenção é Nossa Senhora Auxiliadora, que Jesus está ali no colo dela. E eu me vi muitas vezes sendo aquele Jesus. Muitas vezes. Nas madrugadas escuras,
nos dias difíceis. Eu tenho uma particularidade com ela, porque eu tenho as medalhinhas milagrosas. Sim. E quando tudo está difícil, é medalhinha. No serviço, o equipamento está dando problema. A medalhinha do lado dele. Em casa, tá difícil, medalhinha. E eu lembro que Padre Jonas, o nosso grande santo Padre Jonas, que um dia chega essa graça para nós, ele jogava medalhinha lá no terreno da Canção Nova para construir aquilo tudo. Então, as devoções marianas, elas são muito fortes. A gente no encontro, e assim vai ser no Luau também, tem muitos momentos. Sim. Mas o momento de Nossa Senhora, ele é sempre muito marcante. Porque ela vem cuidar da gente, né? Sim. E nesse cuidado, para vocês lá no texto, qual que é a música que mais pedem, o que vocês mais têm tocado? Que mais tem tocado? Tem uma música que chama muita atenção nossa, que sempre é muito tocada, de Nossa Senhora, inclusive. É aquela: o peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe pra compreender tamanha dor. E aí quando a gente chega lá no refrão: ó mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Ó mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. O cristão vive de luta, mas tem algumas armas poderosíssimas para nos ajudar, e uma delas é Nossa Senhora, sem dúvida. E aproveitando esse clima mais intimista, esse momento Nossa Senhora, fala um pouquinho como que surgiu a ideia do Luau, que está chegando à sua 8ª edição. 8ª edição. O Luau, ele foi muito visionado olhando para Brás Oz, que faz o Luau, né, para a juventude. O Luau de Brás na Canção Nova, ele é muito forte, né, até hoje, e ali no PHN alguns encontros tem. E o Brás veio aqui também, lá no passado, junto com o Padre Jário, né? Sim. Que sempre foi uma referência boa para nós na evangelização aqui também. Ele veio e a gente meio que encantou com o que é o Luau, né? Então, quando a gente teve a oportunidade de falar assim, Luau da Misericórdia, virou uma marca, né? Sim. É tão interessante que esse Luau da Misericórdia, ele não é uma pertença do texto da Misericórdia. Ele é algo da igreja. Sim. E, assim, quantos luais que de lá para cá já aconteceram em vários lugares, em outras cidades, aqui no Montes Claros, quantos luais. E é tão interessante que a gente vê alguns outros nomes, outro luau, né? Luau da outra temática. Mas o mais, parece que chama a atenção, é da Misericórdia. O pessoal gosta muito desse nome. Uhum. E o nosso Luau da Misericórdia, ele começou, né, há 8 anos atrás. A gente, olhando um pouco nessa questão de Brás, a gente reuniu ali o que eram os primeiros ali do texto, as pessoas mais de frente, e a gente resolveu realmente fazer acontecer esse Luau. Então, nós, como Texto da Misericórdia, nos organizamos para aquilo. Inicialmente, uma noite simples, a gente não tinha tanta estrutura como hoje. No primeiro Luau não tinha nem nada para o povo comer praticamente ali, né? Não tinha nada a vender para o povo comer e tudo. Então, foi uma primeira experiência. Mas que experiência boa e eficaz. No primeiro Luau já deu muita gente. Então, assim, a gente falou, isso aqui tem que repetir. Então, o Texto da Misericórdia tem 2 eventos no ano, que é a Festa da Misericórdia, que nunca pode faltar, né? E aprendemos que também precisamos fazer o Luau da Misericórdia. E veio o primeiro, foi uma maravilha. Aí a gente se preparou melhor para o segundo e fomos nos preparando. E o mais interessante é que a proposta do Luau é assim para nós. A cada ano tem que ser algo que nós nunca fizemos. Sim. Tem que ser algo que ninguém nunca viu. Não é que ninguém nunca viu, mas é que assim, é uma dinâmica completa de uma noite. Então lá vai ter um momento mariano, igual tem muitos encontros, vai ter. Lá vai ter um momento da cruz, vai ter, até porque o tema esse ano pede para isso. Lá vai ter adoração, vai ter. Mas tem que ser uma noite que nós nunca vivemos. Então, onde começa o Luau da Misericórdia? De novo, o texto da Misericórdia começa na palavra. A gente vai para uma capela, reza muito, pede palavra, pede emoção, pede visão. Deus fala em sonhos também. E aí a gente monta a noite do Luau.
E tem sido experiências muito interessantes, porque a cada ano realmente é uma dinâmica que encanta primeiro nós. E quando a gente vai ministrar aquilo, a gente se emociona e a gente vive com o povo de Deus uma noite que a gente nunca viveu. Então, a proposta do Luau é isso. É fazer com que a evangelização católica leve para uma noite uma boa estrutura de som, iluminação, algo que vai fazer encantar os olhos, mas muito mais que isso, encantar e trazer os corações. E aí vem a palavra para ser efetiva. Então, é desafiador todo ano você montar algo diferente, mas como Deus que inspira, tem dado certo, tem arrebanhado pessoas, a gente tem testemunhos de milagres do Luau. Então, a cada ano chega testemunhos novos. Então, a gente vê que precisava realmente ter começado e permanecer fazendo. E faça o convite pra gente esse ano. Vai ser qual a data? Vai ser onde? Muito bom. Já é no próximo sábado, né? Mas ainda você consegue ir, você que vai ver esse podcast, você consegue estar conosco nessa noite. Porque no próximo sábado, acontece essa noite de evangelização, começa às 19 horas, pontualmente. E aí as pessoas, né, nesse clima de novembro, e assim, eu esqueci de referenciar dos porquês do Luau, do início do Luau também. A gente fez o primeiro Luau para confrontar a noite de Halloween. Veio essa moção. Hoje a gente meio que mudou a data ficou um pouco para frente por algumas logísticas, mas não deixa de ser um combate espiritual, né? É combater contra as trevas. E as pessoas perguntam assim, mas é novembro, e se estiver chovendo? Acontece o Luau do mesmo jeito. O Luau acontece em todas as suas edições. Até aqui aconteceu dentro da quadra do Clube dos Fazendeiros. Você entra no portão principal do parque, à esquerda, é ali que acontece o Luau. Então, lá é coberto. A gente prepara ainda mais estruturas para que, se estiver chovendo, a pessoa consiga passar para a praça de alimentação sem molhar. Então, no próximo sábado, se estiver chovendo, não desanime, vai do mesmo jeito. Começa pontualmente às 19 horas, a gente está iniciando o Luau. Termina por volta de 11, 11h30 da noite. Outra graça que a gente traz hoje para o Luau. Tem muitos pais, e assim somos nós, que precisam de um lugar para colocar seu filho, para você conseguir viver aquela noite. Sim. Então lá tem um cantinho muito especial, que é o cantinho da criança, esperando os pais que precisam viver um momento com Deus e deixe o seu filho ali sendo cuidado por nós. E o Edson, onde que a gente consegue adquirir os ingressos? Nós estamos aqui no centro de Montes Claros, na Cami Cake. Camila é uma das pregadoras do texto, a dona desse negócio, junto com o Hans, que é o coordenador da música. Então, ali é um ponto de referência, o Cami Cake, que fica aqui no centro de Montes Claros. Nas livrarias católicas também. E lá no Instagram do texto, tem um link lá que é o ingresso online, que é mais fácil. Hoje, para essa geração da tecnologia, sim, você compra fácil ali seu ingresso. Eu estou com alguma dificuldade. Pode mandar sua pergunta também no Instagram, que se precisar também a gente leva o ingresso físico, que ainda temos também, que ainda conseguimos vender. A gente leva aonde que a pessoa precisar também, para que a pessoa esteja conosco nessa noite. E qual que é o Instagram do texto? O Instagram do texto, você vai acompanhar lá. Eu vou até abrir aqui, para não dar informação errada, né? Mas o Instagram do texto é muito fácil de você achar, porque se você colocar lá Texto da Misericórdia, você já vai achar lá ele de cara, né? Ótimo. Então, ao você acessar lá Texto da Misericórdia, @Texto da Misericórdia, você já vai achar lá. A carinha do texto nosso é um coração, e ao redor desse coração tem lá a didática do nome, Texto da Divina Misericórdia. É isso que está aparecendo na tela aí. Misericórdia cantado. Abriu, você pode ir lá comprar, tem o link lá para você comprar o ingresso. E também tem lá o lugar lá do chat, que você pode colocar e perguntar o que você quiser sobre o Luau e também sobre o Texto da Misericórdia. Edson, foi um prazer. A gente vai chegando ao final do nosso podcast. E, assim, para finalizar, o que você gostaria de deixar como mensagem para esse público que está nos ouvindo hoje? Porque ainda é tempo de misericórdia, nós não podemos perder a nossa esperança. Deus anda conosco e nós não podemos perder a oportunidade de todos os dias fazer algo por Ele, levar o amor dEle, levar a misericórdia dEle, levar a alegria ao outro. Então, o que eu deixo nesse final é: nós não podemos parar, porque o céu é logo ali e nós temos que caminhar para isso, por mais difícil que seja.
Nós gostaríamos realmente de agradecer, assim, não só nós, mas como todas as pessoas que estão nos assistindo, com certeza ficaram maravilhadas, né? Com Amém. tamanhas palavras de... Amém. Amém mesmo. Então, a gente gostaria de Ó, deixar tem presente. um presentinho Maravilha. para você, tá? Isso O podcast É esse é um- muito chique, viu, gente? é um mimo. E Assim, é um prazer conhecer algo assim tão diferente em Montes Claros que realmente eu não conhecia. que Então, ótimo. assim, a partir daqui também a gente é um divulgador, né? Sim. Nesse podcast. E isso é muito Verdade. importante para nós na evangelização, para nós em termos de resgatar almas. Sim. Isso aqui é resgatar almas. Tentar falar um pouquinho a linguagem que o jovem escuta. Exatamente. E que top. É lindo, é maravilhoso. Eu amei o convite e estou amando até aqui. Então, a você que nos acompanha, a gente também gostaria de agradecer. A gente pede que sigam os nossos patrocinadores, que são eles que nos ajudam nessa missão, né? De estar aqui, de estar à frente desse projeto. Então, não deixem de Tem seguir sempre os alguém nossos ajudando a patrocinadores. acontecer, Tem. né? A gente precisa sempre da mão de alguém, né? É A gente verdade. sempre precisa da ajuda do próximo. É E verdade. agora... E tem tá- gente que está que acreditando, está né? acreditando. Tá maravilhoso. Então a gente fica muito feliz por isso. E, Edson, a gente encerra as nossas reuniões com um grito de guerra. Porque o grito de guerra é aquele que nos prepara para a batalha, não é? Isso. E por que a gente encerra com ele? Porque enquanto a gente está dentro da igreja ali, às vezes do templo, tá tudo muito lindo, não é? E quando a gente sai para casa, sai para o mundo, é que começa a verdadeira guerra. Aí começa a guerra. E o nosso grito de guerra é alguém grita ligados e todo mundo responde, por Cristo. Daí o nome do nosso podcast. Top. Então, para a gente encerrar, a gente repete isso 3 vezes. A gente queria que você fizesse com a gente o grito, Com tá bom? certeza. Ligados, Por Por Cristo. ligados, Por Cristo. ligados, Por Cristo.